Bom, aula passada nós finalizamos o terceiro mandamento, tá? Que foi justamente o mandamento de não tomar o nome de Deus em vão, certo? Ficou alguma dúvida da aula passada? Veio pergunta, né? No finalzinho. Eu também não. Nem que assisti o vídeo. Tá, vamos lá. Tá sem internet, né? Tudo bem. Então vamos lá. Na aula passada nós trabalhamos o terceiro mandamento, certo? Que é o de não tomar o nome de Deus em vão. Tá? Então nós estudamos ali a questão da reverência ao nome de Deus, certo? Por que a gente não deve tomar o nome dele em vão? E o que significa não tomar o nome dele em vão? Então nós vimos na aula passada que não tomar o nome de Deus em vão significa não somente não usar o nome dele de forma inapropriada, como também significa que nós devemos viver uma vida de acordo com a fé que a gente proclama. Então, quando eu desonro o evangelho, tendo uma postura que não é a postura que a Bíblia me ensina, eu estou tomando o nome de Deus em vão. Então, a gente viu algumas violações ali acerca do usar o nome de Deus em vão, certo? Primeira violação é usar o nome de Deus para aquilo que é falso. Ou seja, associar o nome de Deus a alguma mentira ou meia-verdade, que é uma mentira completa, certo? Aquela questão de usar o nome de Deus para dizer, não, Deus me disse para falar isso para você. Essa questão de profetada, né, que a gente vê aqui. Que até a gente riu na aula com a história da mãe Talita. Que a mulher lá queria meter a mão na cara da mãe da Talita, dizendo que foi Deus que tinha mandado. Pô, essa irmã chegou e disse, Deus está mandando dar na cara da senhora. E ainda com esse lado aqui, vermelho. Aí ela disse, tá bom, Deus está mandando você dar, mas ele vai ter que segurar também a minha mão para não revidar. Né? Então, não usar o nome de Deus com aquilo que é falso, certo? Também a gente viu que não devemos usar o nome de Deus com aquilo que é fútil. Ou seja, a gente não pode usar o nome de Deus imprudentemente. Então, a gente viu aqui a questão do utilizar o nome de Deus para praguejar. Né? Então, levou uma topada e fala alguma coisa e bota o nome de Deus no meio. Ou usar o nome de Deus para expressar alguma expressão de choque, indignação ou raiva. Né? Ou no futebol. Meu Deus, que time ruim, não sei o quê. Isso aí é violar o terceiro mandamento. Então, essas expressões costumeiras que a gente usa como, meu Deus, misericórdia, sangue de Jesus, só a graça, a gente tem que tomar cuidado para não usar elas de maneira indevida, né? De maneira fútil, para expressar como se fosse uma interjeição ou algo do tipo, certo? O tipo, você chega na faculdade, na escola, a prova tá de queimar o juízo. Meu Deus, que prova difícil, não sei o quê. Não, pode não. Isso é violar o terceiro mandamento. Ele me ajudou. Ele vai lhe ajudar. Em oração, ele vai lhe ajudar. A semana toda eu fiquei. Olha, foi até uma pergunta que o patriarca tinha feito ali. A diretora chegou para inspecionar o Pai do Senhor. Eu cheguei tarde porque eu sou a diretora, viu? Não é por nada, não. Chegadeira. Só podia ter Regina no sobrenome. Vocês que estavam rindo, rapaz. Já bloquearam seu marido, rapaz, no YouTube. Só podia ter. Então tá cancelado. Só podia ter. Não foi bloqueada, foi. Tu não, que o meu canal tá aí. Meu Deus do céu. Tá ligado que eu gravo as aulas. Não. Não, eu sei que você manda os vídeos. Pronto, eu gravo as aulas e deixo os vídeos disponíveis. Eu sei que Aí eu boto no canal lá e deixo no modo não listado. Ou seja, só quem tem o link pode assistir. Quando foi essa semana, o YouTube mandou uma mensagem dizendo que ia encerrar o meu canal porque eu violei alguma diretriz da comunidade. Ele não me disseram o que foi. Aí eu perdi tudo, todos os vídeos, não só as aulas da EBD,
mas as aulas do seminário também, que eu posto para os alunos lá, tudo eu pedi. Não acredita, parece do senhor. Fui eu não. Eu pensei em fazer, mas não fiz. Né? Então veja, cuidado com essas expressões. Vinícius fez uma pergunta esses dias, foi ontem, sobre essa questão, que ele disse que quando chega em casa, depois toma banho, descansa lá, como é que é? É um ritual. Aquela balada, cuidado, senhor, né? Chegar em casa. Então veja, uma coisa, é isso que eu vou explicar. Uma coisa é você chegar e em oração agradecer a Deus pelo fato de você ter chegado em casa, ter conseguido encerrar aquele dia de trabalho e tudo mais. Outra coisa é você usar isso daí como se já fosse um ritual. Tipo, você já fala sem sentir o que está falando, nem ponderar o que está falando. Está entendendo? O grande problema nosso, isso também inclui a questão das orações que a gente viu, é que as Reginas podem ficar quietas. Não, sim, senhor. Minha prima, eu sou do fundão, você disse. Eu não sabia disso não, meu Deus, porque toda vez que eu acordo eu falo, bom dia, Deus. Eu também falo boa noite, boa noite, Deus. Eu Boa noite, Deus. tenho 3 anos. Ele fala, bom dia, boa tarde, boa noite, Jesus. Todo dia. É menino. Eu e Benihim e eu dou conta do Espírito Santo. Veja, a questão é a gente usar o nome de Deus sem ponderar o que nós estamos usando. Mas pode dar bom dia a Deus, não é? Assim, nosso íntimo. Sim, pode, no sentido de gratidão. Sim. Mas, tipo, que isso não seja um ritual, a ponto que você só faz automaticamente e não... Tem que falar, só pensar. Quando eu penso, eu já peca. Quebrar do mesmo jeito. Pensou, pecou. Tá entendendo? Então, veja só. A questão do uso do nome de Deus é que muitas vezes a gente usa como já um jargão. Tá entendendo? O problema é quando a gente usa o nome de Deus como jargão, quando vira já um ritual. Tá ligado? A gente fica repetindo aquilo dali e às vezes nem pondera o que a gente tá repetindo. Né? Só por falar mesmo, já virou como Kelly falou ali, o ritual, né? Vira reza. A gente fica repetindo aquilo dali. E é isso que Jesus condena quando ele vai dizer que a gente não pode usar de vãs repetições quando a gente orar. Tá? De não ficar querendo enfeitar demais as orações e também não ficar só repetindo as mesmas palavras sem sentido algum. Tá entendendo? Então, brincadeiras também que usam o nome de Deus de maneira jocosa, que até a gente falou aqui, tipo, fulaninho chega sempre atrasado. Aí quando chega na hora, aleluia! Deus seja louvado, fulano chegou na hora, não sei o quê. Tá? Isso também é quebrar o terceiro mandamento. Hã? Isso também é quebrar o terceiro mandamento, entendeu? Ou usar o nome de Deus dentro de alguma frase irônica ou sarcástica, tá? Tipo, Adriele vai namorar com o embaixador. Deus me livre, não sei o quê. Isso vai quebrar o terceiro mandamento. Né? Ellen. Eita! Só por causa disso eu mordi o joelho dele. E usar o nome de Deus para aquilo que não é autêntico, né? Ou seja, a gente se comprometer com Deus, com as coisas de Deus, quando a gente não tem a intenção real do coração de fazer aquilo. E aí eu citei o exemplo de que várias vezes a gente, na hora de louvar, a gente louva, canta algo que a gente não está ponderando aquilo que a gente está cantando, não está com a intenção de viver aquilo. Tipo, você tem um exemplo quando a gente teve a conferência missionária. Toda a igreja, eis-me aqui, eu livre estou ao teu dispor. Tá mesmo? Você está cantando realmente com a intenção de que Deus use você ao dispor dele? Ou é só porque o momento pede que você cante isso, porque é bonitinho, porque... Então a gente tem que ter cuidado com isso também. E aí a gente fechou com a questão de usar o nome de Deus de maneira negligente ou banal para interesses próprios, né? Usando aí o exemplo do slogan do nosso governo, Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Ou seja, está usando o nome de Deus para um viés que não é o culto a ele, não é adorar ele. Entendeu? É um viés político, é atrair um certo tipo de eleitorado. Tá entendendo?
Então, o terceiro mandamento não é somente não pronunciar o nome de Deus de forma verbalizada, mas é a nossa relação com Deus e as coisas sagradas. Tá? A gente não tem que tomar cuidado com relação a isso, esses jargões e tudo mais. Nem Thalita falou, é muito difícil porque tipo, já entrou no costume, né? Já é costume a gente fazer alguma coisa, meu Deus, não sei o quê. Então, é ponderar aquilo que a gente está falando acerca dele. E honrar a Deus na maneira como a gente vive. Beleza? Hoje a gente vai ver o quarto mandamento, tá? Que é o mandamento sobre o guardar o sábado, ou o sabato. Êxodo capítulo 20, versículo 8. Mas eu postei a aula da aula passada, o vídeo da aula passada de novo. Teve um tempinho, você... Tempo ela. 20 e quanto? 20, versículo 8. Hã? Êxodo 20, versículo 8. Todo mundo achou? Sim, hoje a gente encerra a lição 10. A gente sai, parece a caverna do dragão, né? Isso que a gente não sai nunca. Agora, glória. Glória. Olha o outro aqui, o outro herege aqui, ó. Assistindo aula. Quem é? Rodrigo. Ele tá assistindo aula online aqui. Então vamos lá. Poxa, tu tá na barraca. Um outro, velho. Eu queria ver. É que eu tô curioso. Eu Vira o computador. Vira o computador. Pera aí. Vem mesmo. Tá no grupo da Ju. Êxodo 20, versículo 8. Quem foi que desligou o som hoje? Tropeçou no fio, desligou o som. Não. Lembre-se do dia do sábado para o santificar. Durante 6 dias você pode trabalhar e fazer toda a sua obra, mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor seu Deus. Não faça nenhum trabalho nesse dia, nem você, nem seu filho, nem sua filha, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o estrangeiro das suas portas para dentro. Porque em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. E ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor o abençoou o dia de sábado e o santificou. Bom, o quarto mandamento, ele não é ele tem uma parte proibitiva, certo? Como os demais, mas ele tem uma parte em que ele é algo que é algo que nos é dado por Deus para fazermos, que é a questão do descanso, tá? Descanso é uma palavrinha que soa como música nos nossos ouvidos, né? A gente fica olhando o calendário toda vez que vira o ano para ver quais serão os feriadões no ano, né? Já fica olhando, eita, aqui vai ter feriado, aqui vai ter feriado, e não sei o quê. Se tiver com frio, senta do lado dela, acho que tá mais quente. Vai, ainda não dá pra... Dá para suportar, né? Tá bom. Então, todo homem, toda pessoa almeja em um tempo para se afastar dos afazeres, negócios, né? Ter um pouco de sombra e água fresca. Quem trabalha não vê a hora de chegar a sexta-feira e dar aquele velho sextou, né? E geralmente se lamenta quando chega segunda-feira, porque vai começar a rotina tudo de novo. Agora você já se perguntou, eu vou separar vocês estão impossíveis. Eu fui Falando daqui do... Tá falando do contexto, faz que tem que mudar seja do corpo, mas sempre preocupa. Cala a boca, menina. Fica me dedurando, que fala mal do meu marido. Tá atrapalhando a aula, Fica na tua aí, Rodrigo. Fogueiro. Tá atrapalhando a aula aí, vai encerrar. Então veja,
Você já parou para se perguntar? Não é esse carro. Estão dizendo que pareceu o carro do ovo. E ele botou o fundo aqui de uma mercearia, daquelas bodeguinhas antigas, que parece mesmo o carro do ovo. Eu sei não. Vê só. Você já parou para pensar por que o quarto mandamento ele fala sobre a necessidade do descanso? Será que esse dia do descanso semanal, geralmente atribuído a nós cristãos como o domingo, é só um dia para a gente ficar de barriga para cima sem fazer nada? Tipo, esse descanso que Deus está falando é um descanso de ócio. Porque tem gente que acha que o dia do domingo, o dia do sabá, é o dia de ócio, você não faz nada, né? Será que Deus ele se importa realmente com o que fazemos no nosso dia de descanso? Uma outra pergunta que vai nortear a nossa aula de hoje e essa você responde para você mesmo. Qual é a razão que te faz vir à igreja todo santo domingo? Todo dia do Senhor, qual é a razão que te impulsiona a estar aqui e não estar no shopping, não estar no cinema, e não estar na casa de algum amigo, na casa de algum parente, batendo perna por aí? Você consegue entender o sentido bíblico do porquê você está aqui e o que você faz aqui? Ou você só está seguindo um costume e uma rotina? Eu estou aqui porque já é rotina, eu estou aqui porque eu tenho trabalho para fazer, vou cantar, vou ensinar, vou cuidar das crianças, tudo mais. Isso é uma pergunta que você vai refletir durante a aula. Hoje a gente vai tentar compreender o que significa o sábado, né, ou o sabat, e a sua importância, observar os exemplos bíblicos acerca da guarda do sábado e entender algumas posições atuais acerca do sábado, certo? O quarto mandamento ele é um mandamento que ele geralmente causa confusão na nossa mente e é um dos mandamentos que causa bastante debate, certo? Todos os 10 mandamentos, como nós vimos nas aulas anteriores, eles são obrigatórios. Nenhum dos 10 perdeu a validade, certo? O que acontece na nova aliança, o que acontece quando Jesus vem, é que estes mandamentos, eles são aprofundados. O entendimento e a compreensão deles é aprofundada, como a gente vai ver, por exemplo, quando estudar o mandamento do não assassinarás, né? Jesus ele vai explicar, olha, você pensa que o não matarás é só tirar a vida de alguém, mas a partir do momento que você odeia alguém, você já está cometendo um assassinato, certo? Então Jesus ele aprofunda, ele transforma os 10 mandamentos e ele traz o real sentido. Não adulterarás também, ele dá uma aprofundada. Isso, não adulterarás também. Ele vai dizer, ó, você pensa que o adulterar é só se você for pego lá no ato com outra pessoa. Não. Olhou, cobiçou, adulterou. Certo? Com o quarto mandamento não é diferente, tá? Ele foi transformado, só que de uma forma muito mais notória. É um dos mandamentos que ele foi transformado por Jesus. E essa transformação ela fica muito mais notória. E a gente vai entender que Jesus, ele não vamos dizer assim, ele não vem abolir o quarto mandamento, mas ele vem dar o real sentido do quarto mandamento, certo? Dentro da tradição da própria igreja, há diferentes entendimentos acerca do que significa observar o sabat, tá? O sábado. Ou honrar o dia do Senhor, como nós costumeiramente chamamos. Ou até mesmo se essas duas expressões, sabat e dia do Senhor, significam a mesma coisa, certo? Então, para a gente entender essa questão, vamos ver o que alguns documentos da igreja dizem acerca do quarto mandamento. Veja, a Confissão de Fé de Westminster, ela vai dizer o seguinte, ela vai dizer que Deus designou de modo Deus designou de modo particular um dia em 7, ou seja, um sabat, certo? A fim de que ele seja santificado para ele.
o qual desde o princípio do mundo até a ressurreição de Cristo foi o último dia da semana. E desde a ressurreição de Cristo foi mudado para o primeiro dia da semana. A gente vai entender por que houve essa mudança aí. O qual nas Escrituras é chamado de dia do Senhor. E deve continuar assim até o final do mundo, como o sabate cristão. Então a Confissão de Fé de Westminster ela vai dizer que o dia do Senhor é o nosso sabate. É o nosso dia de descanso. É o cumprimento do quarto mandamento. Note que ela faz essa ligação aí. O Catecismo de Heidelberg ele vai dizer o seguinte, na pergunta 103. O que exige Deus no quarto mandamento? E a resposta ele vai dizer, primeiro, que o ministério do Evangelho e as escolas cristãs sejam mantidas e que eu, especialmente no dia de descanso, seja diligente em ir à igreja de Deus para ouvir a palavra de Deus, participar dos sacramentos. Quais são os sacramentos que nós temos? Ceia e batismo, tá? Para invocar publicamente ao Senhor, para praticar a caridade cristã para com os necessitados. Segundo, para que em todos os dias da minha vida eu cesse as minhas obras más e deixe o Senhor operar em mim por seu Espírito Santo. Assim começar nesta vida o descanso eterno. Então, note que o Catecismo de Heidelberg ele vai focar no culto público ou culto coletivo e na abstinência das más ações, ou seja, a santificação, a purificação dos pecados. Então, ela vai dizer que o descanso, o dia do Senhor, ele tem essa função aí. A confissão helvética, ela vai dizer o seguinte, a confissão helvética é um documento da Suíça nos tempos da Reforma, da Igreja Suíça. E ela vai dizer o seguinte, o tempo necessário para o culto, que é o dia do Senhor, embora não esteja a religião limitada pelo tempo, contudo, não pode ser cultivada ou praticada sem distribuição e arranjo próprio do tempo. Toda a igreja, portanto, escolhe o tempo, escolhe determinado horário para as orações públicas, pregação do evangelho, celebração dos sacramentos, não sendo permitido a ninguém transtornar esse horário da igreja a seu bel prazer. Pois, a não ser que algum tempo livre seja reservado ao exercício da religião, sem dúvida, os homens, absolvidos de seus negócios, estariam afastados dela. Acerca do dia do Senhor, a confissão vai dizer o seguinte, por isso vemos que nas igrejas antigas não havia apenas certas horas da semana para destinar às reuniões, mas também para o dia do Senhor, desde os tempos dos apóstolos. Fora separado para as mesmas e para o santo repouso, prática essa acertadamente preservada por nossas igrejas para fins de culto e serviço de amor. Neste ponto, entretanto, não cedemos às observâncias dos judeus e às superstições, pois não cremos que um dia seja mais santo do que o outro, nem pensamos que o repouso em si mesmo seja aceitável a Deus. Além disso, guardamos o dia do Senhor, não o sábado, como livre observância. Então, veja, esses três documentos da igreja, eles vão falar sobre o dia do Senhor como um dia de descanso, um dia de serviço e um dia de adoração comunitária ao Senhor. Todos eles acreditam na validade deste mandamento para os dias de hoje. Beleza, Matheus. Mas qual é exatamente o propósito do sábado, do sabate, nesse quarto mandamento para nós cristãos? Ele tem o mesmo significado que tinha para os judeus lá no Antigo Testamento? Bom, para a gente entender o significado do sábado, a gente tem que entender algumas coisas antes. Primeiro, a gente precisa saber que a santificação do dia do Senhor, ou seja, santificar-se para este dia de descanso, não se originou com a igreja. Não foi a igreja cristã que deu origem a isso daí. Nem tampouco deu-se início na lei de Moisés. A lei de Moisés, ela só, vamos dizer assim, trouxe a didática acerca de um princípio que já estava estabelecido desde a criação. O dia do Senhor, esse dia de santificar e descansar nele, surgiu na mente do próprio Deus.
ele instituiu esse dia de descanso, esse sábado, para o bem da sociedade humana. A não observância deste mandamento equivale à não observância de qualquer outro mandamento, de qualquer outra ordenança, como, por exemplo, não adulterar, não matar, não dizer falso testemunho ou cobiçar. Então, se eu não cuido de cumprir o quarto mandamento, eu também estou quebrando ele conforme eu quebrasse qualquer um outro dos 10. Mas como é que funciona pra gente? Vou explicar. A gente vai entender como é que funciona para a gente isso daí. Segundo, a gente precisa, justamente, para saber como funciona para a gente, entender o simbolismo por trás do quarto mandamento. Isso porque a questão por trás, não só do quarto mandamento, mas de todos os outros mandamentos que a gente viu até agora, é uma questão teológica. Os mandamentos, gente, eles não ensinam algo... aliás, os 10 mandamentos, eles não ensinam algo sobre nós. Eles ensinam algo sobre Deus. É sobre Deus que os mandamentos eles falam. Como nós devemos nos relacionar com Deus. Viver em seu caminho. Ou seja, os 10 mandamentos, eles apontam para o caminho que Deus nos dá para desfrutarmos dele. Certo? Deus, com os mandamentos, não está preocupado em tornar a nossa vida mais fácil, tá? Mas em ensinar a nós o que ele preparou para nós para a vida vindoura e como a gente caminha até lá. Então, através dos mandamentos de Deus, ele vai revelando isso daí, certo? Por isso que às vezes é duro a gente obedecer os mandamentos por causa da nossa natureza caída. Mas é necessário que a gente obedeça porque é o caminho que Deus designou para que a gente possa chegar ao final da trajetória. Então, veja, para a gente entender melhor essa questão da teologia por trás dos mandamentos. Quando a gente olha para Gênesis, lá no Jardim do Éden, quando a gente olha para Gênesis, certo? E a gente vê o Jardim do Éden, nós podemos ver que ali Deus, ele procurou trazer o céu à terra, numa forma pequena. O Jardim do Éden seria uma espécie de céu na terra. Tanto é que o nome Éden significa paraíso, delícia, luxo, deleite, tá? Só um detalhe aqui, gente. O nome do jardim não era Éden, tá? O Éden é o lugar da região onde Deus plantou este jardim. Então, Deus plantou um jardim no Éden. Uma região que ele fez ali, preparou, que tinha esse sentido de ser um céu aqui na terra. Lugar este que, após a queda do homem, aprove a Deus tirar deste plano material e protegê-lo para que o homem não voltasse para lá. Na Nova Jerusalém, nós iremos ter acesso novamente a este jardim. Porque Gênesis começa com a árvore da vida e Apocalipse termina com a árvore da vida. E aonde a árvore da vida estava plantada? No Éden. Então veja, se Adão... Então, Deus ele fez esse jardim, um lugar santo, de descanso, e ainda deu um sábado, o sabate, como um descanso para o homem. Por quê? Porque ele havia instruído o homem que ele trabalhasse, tá? A ideia de que o trabalho é fruto do pecado é heresia. Deus deu o trabalho para o homem antes da queda. O problema é que a queda tornou o trabalho algo difícil, penoso. Se Adão ele tivesse resistido em obediência até o final, ele estaria, ou no caso, estaríamos até hoje desfrutando do descanso eterno do Senhor. Tá? Isso aí é teologia do Antigo Testamento, casamento. É. Eu escutei essa semana essa aula. Isso por que nós entraríamos no descanso eterno do Senhor? Porque nós teríamos livre acesso à árvore da vida. Então, viveríamos eternamente em deleite na presença dele, tá? Só que em vez disso, a gente sabe da história, ele escolheu o caminho da rebelião, certo? E o descanso do sábado
o sabate do Senhor já não era mais uma ordenança da criação. Não era uma ordenança porque Deus criou e queria que o homem também desfrutasse daquilo. Mas após a queda, o sábado ele se tornou uma ordenança que aponta para a redenção. Em outras palavras, o sábado não foi dado mais ao homem como homem, mas apenas àqueles a quem Deus estabelece a sua aliança. O descanso que Deus havia preparado, veja, 6 dias o Senhor fez todas as coisas. No 6º criou o homem e a mulher. No 7º ele descansou da sua obra criatória. Ou seja, não é que Deus cruzou os braços, ficou lá sentado na rede, olhando o que ele criou, não. É que o que ele precisava criar, acerca da criação, ele já havia completado. Tudo que ele criou na terra já era suficiente para atender todas as necessidades do homem e da mulher. O homem e a mulher eram supridos de tudo lá no Éden. Não faltava nada para eles. Eles tinham ali 4 rios que banhavam a região, tinham árvores, tinham os animais, podiam comer da árvore da vida, só não podiam comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, agora, esse descanso que antes era para toda a humanidade que viesse de Adão desfrutasse, agora já não é mais para todos. Esse descanso agora, esse sabate, é somente para aqueles que estão em aliança com Deus. No caso do Antigo Testamento, aqueles que foram o povo de Israel. E nos tempos do Novo Testamento, a Igreja de Cristo. Certo? Então veja, o povo de Israel santificava o 7º dia, lembrando da sua libertação do Egito. O intuito do povo de Israel descansar no 7º dia era lembrar de Deus como Criador e lembrar da libertação que eles tiveram do Egito. Nós, cristãos, observamos o sábado, no caso, o domingo, como o dia do Senhor, em memória à libertação do cativeiro do pecado e a gloriosa ressurreição de Jesus, que aponta para o nosso descanso eterno. A gente vai ver mais detalhes isso daí. Deu para compreender essa parte do sentido teológico por trás do estudo do sábado? Pode repetir como os judeus guardaram o sábado? O motivo dele. A razão que o sábado foi dado para os judeus era para eles lembrarem de Deus como Criador, porque Deus criou o mundo em 6 dias e no 7º descansou, e lembrar da libertação deles do Egito. Nós temos o dia do domingo como nosso sabate, porque em memória da libertação do pecado que Cristo nos proporcionou na cruz, da sua ressurreição, e porque isso aponta para a segunda vinda dele, onde nós desfrutaremos desse sabate eterno, desse descanso eterno. Tá? Então, terceira coisa que a gente precisa ver... Que foi? Tá. Com a cara dessa assustada. Terceira coisa que a gente precisa ver é que o importante não é o dia da semana em si, tá? Ou guardar qualquer outro dia de forma legalista, de forma formalista, de forma causística. Tipo, só guardar por guardar. O importante no 4º mandamento é santificar esse dia como o dia da vitória do Senhor, cultuando na igreja, na devoção particular, na adoração, na comunhão com os irmãos, no desenvolvimento dos dons na igreja. O domingo, dia do Senhor, nosso sabate, ele abre a perspectiva para o grande dia e futuro dia em que todo o trabalho humano cansativo do homem cessará e nós iremos desfrutar do descanso eterno de Deus na Nova Jerusalém. Então, muito cuidado
na questão da observância do dia do Senhor. Não é só, o domingo é o dia do Senhor, então eu vou guardar o domingo só por guardar. Não, eu preciso santificar esse dia. Eu preciso entender quais são as implicações espirituais e teológicas em cima desse dia. Não é só um dia qualquer. Não é porque o dia de domingo é mais santo do que a segunda-feira. Até porque é uma coisa que eu sempre repito aqui para vocês. A vida do homem, ela é corandeu. É diante de Deus a todo tempo. Então, de segunda a domingo, nós estamos diante de Deus. Então, todos os dias são santos para nós. Uma outra coisa que a gente precisa ter em mente é que há pelo menos 3 posicionamentos distintos nas igrejas protestantes acerca do que a gente pode e o que a gente não pode fazer no dia do Senhor. Certo? Nós temos aí os chamados sabatistas estritos, tá? Os sabatistas estritos vão dizer o seguinte, que no dia do domingo é proibido qualquer tipo de trabalho, qualquer tipo de atividade que não esteja ligada ao serviço na igreja. Então, para os sabatistas estritos, eu não posso no dia de domingo ir almoçar fora, eu não posso ir a uma praia, eu não posso pedalar, caminhar, fazer algum exercício, não. Porque a gente sabe do sábado, né? E tem hoje que não fazem nada no sábado. Sim, sim. Que aí geralmente são quem guarda o sábado dia é a galera da Igreja do Véu e dos Adventistas. Que guardam o sábado mesmo, dia. Corrente aí que não faz sim. Algumas igrejas reformadas, algumas igrejas presbiterianas, geralmente seguem essa linha do sabatista estrito. No domingo você não pode fazer nada. Temos os sabatistas moderados, que vai dizer que o domingo, o dia do Senhor, o domingo é o dia do Senhor, porém há espaço, sim, para algum tipo de trabalho ou divertimento. Certo? A gente vai observar essa questão aqui, do que pode e que não pode no dia do domingo. E tem os antissabatistas, que vão dizer que não existe diferença nenhuma entre o domingo e os outros dias da semana. Então, não importa se eu vou para a igreja no domingo, na segunda, na terça ou na quarta. Todo dia é dia de adorar o Senhor. Tá? Ao longo da história, Calvino sustentava a posição moderada. Calvino ele dizia que o domingo é o dia do Senhor, mas há espaço para um entretenimento, justamente por conta do entendimento teológico que Calvino tinha acerca desse dia do descanso. Tá? Como eu falei, algumas igrejas reformadas vão seguir a posição mais estrita, porque elas seguem ali o Sínodo de Dort, que é um documento das igrejas reformadas. Outras igrejas vão adotar mais à risca os padrões de Westminster também, certo? E as igrejas mais modernas, né, as neopentecostais, as igrejas de modinha, vão seguir mais a visão antissabatista. Tipo, domingo é um dia como outro qualquer. Então, se você não pode adorar no domingo, você adora na terça-feira, você adora na sexta-feira, no sábado e por aí vai. Inclusive, teve algumas igrejas dessas que mudaram o dia do culto do domingo para um dia da semana no período de pandemia, quando o fim de semana estava tudo fechado. Certo? Então vamos lá, vamos olhar um pouquinho mais a questão teológica acerca desse sabate aí para a gente entender o que é esse negócio aí, como é que a gente aplica isso na prática. Geralmente quando a gente olha para o quarto mandamento, os questionamentos que surgem na nossa mente, já tá com frio, né? Tá com frio já? Aí. Diga. Quando as pessoas falam que não fazem nada, de sábado, domingo, é tipo meio nada, elas não cozinham, não lavam prato, não lavam uma cama, nada. Nada. Os reformados também. E a Alguns gente, reformados sim. mas não faz isso não. Tipo, você faz tudo que você tem que fazer, você faz no sábado, para que no domingo você não tenha que fazer nada. Tipo, o almoço não se deixa pronto no sábado, porque no domingo é só esquentar e comer. Pode esquentar então. Pode Então, Mas, tipo, os judeus levavam ao pé da letra. Os judeus, os fariseus acreditavam que você não podia nem cuspir
no dia de sábado, porque isso é um trabalho. Então ficava deitado o dia todo. Era. Deitado mesmo. Não bem deitado, tipo, sem fazer nada. Não precisa necessariamente ser deitado. Mas se levando já era um esforço, tá? Justamente, é uma contradição. É uma contradição. É por isso que, por exemplo, é por isso que os adventistas, eles pecam ao guardar o sábado de forma literal. Por quê? Primeiro, eles guardam o sábado no sentido de salvação. Eles acreditam que a guarda do sábado implica diretamente na salvação deles. E segundo, eles não conseguem cumprir à risca o mandamento. Porque o mandamento fala que no dia de sábado não vai trabalhar nem você, nem a tua esposa, nem os teus filhos, nem as tuas filhas, nem os teus servos, nem estrangeiro. Então, se o camarada, aí o adventista, ele sai de casa para ir para a igreja no sábado. Nem na sexta-feira, né? Eles encerram o trabalho deles às 5 da tarde na sexta e só retomam às 5 da tarde no sábado, porque eles seguem o sabato judaico. Teve um menino na faculdade que ele tinha falado com o reitor, né, para poder trocar. Aí as aulas da sexta ele assistia qualquer dia da semana, mas na sexta ele não assistia. Isso. O Enem também mudou, né? Isso. Ele Só- foi falar. E aí? Eu tinha uma dúvida, porque eu tinha uma amiga adventista também e era problema. Porque Sempre é. ele dizia assim, e não sei se vai falar futuramente, mas ele dizia assim, que essa questão do sábado é para ser comemorado no sábado, porque o que foi abolido, existem dois tipos de leis, que ele falava assim, a lei Sim. cerimonial e a lei moral. Isso. O que foi abolido foi a lei cerimonial. Isso. Agora, o sábado, que faz parte da lei moral, não foi abolido. Então, por isso que os cristãos deviam comemorar, deviam guardar o sábado. Aí você tem essa dúvida, até a gente querer. Justamente. A gente vai entender o que o sábado ele simbolizava. Porque realmente, o sábado ele faz parte da lei moral, mas ele aponta para algo. Não é o guardar o dia em si, mas guardar o que isto aponta. A gente vai entender que o próprio povo de Israel não compreendeu bem o que era o guardar o sábado. Tanto é que quando Jesus vem, ele revoluciona o entendimento acerca do sábado. Por quê? Justamente porque para o judeu, no dia do sábado, ele não podia fazer uma caridade, ele não podia fazer nada. Aí quando vem no sábado, os discípulos pegando milho, debulhando milho e comendo, Jesus curando, eles ficam, pô, você está quebrando o sábado. Eu disse, não, eu não estou quebrando o sábado, eu estou cumprindo o sábado. Tá entendendo? E esse meu amigo ele é tão esperto que ele falava assim: olha, como é que está escrito lá em Êxodo? Lembra do dia de sábado ordinário? Ele falou, tá vendo? Se está escrito, não lembra, é porque eu vou esquecer no futuro. Então veja. Aí vamos ao exemplo do adventista. O adventista ele vai para a igreja. Suponhamos que ele não tenha carro, ele vai precisar pegar ônibus. Ou seja, ele está usando o trabalho de alguém. Então ele já não está cumprindo o quarto mandamento, porque diz que os servos não trabalham. Maria de Salvador, ele não vai igreja? Sim. Vamos para a igreja. E depois assim. Não, de manhã. É de manhã. Você não pode fazer nada, como é que ele vai para a igreja? Então, eles entendem que o dia de culto é o sábado. Tá entendendo? Ele só pode É para você ver a ir- incoerência da guarda do mandamento para eles. Entendeu? Aí vamos supor que ele tenha carro. Aí ele vai de carro, ele vai parar no posto de gasolina para abastecer. Ele vai estar usando o serviço de alguém. Ele tá dessuando. Entendeu? Ele vai na sexta. Então, quando a gente pensa no quarto mandamento, algumas perguntas surgem. Como, por exemplo, posso sair para comer fora no domingo? Posso assistir uma partida de futebol no domingo? Posso dormir durante o domingo? Posso ir à praia durante o domingo? Certo? Só que essas perguntas não são as perguntas corretas para a gente começar a pensar sobre o sabato. Tá? Antes da gente partir para a parte prática, a gente precisa entender a visão bíblica acerca do sabato, os princípios morais sobre a guarda e o que ele aponta. Então, primeiro, eu estou falando muito aqui sobre essa palavra sabato, que é o sábado, foi traduzido como sábado. O que significa a palavra sabato? A palavra sabato significa descanso.
descanso, repouso, cessar. É isso que significa. Ela vai surgir lá em Gênesis 2:3, quando Moisés escreve que Deus abençoou o sétimo dia e o santificou. Então Deus descansou, ele cessou a sua obra criacional no sétimo dia. Então a gente já vê aqui que, por princípio, aliás, que o princípio por trás do sábado não foi uma invenção de Moisés após o Êxodo. O sabato mosaico, porém, não é idêntico ao sabato. O sabato mosaico não é idêntico ao sabato da criação, tá? Mas o princípio é o mesmo desde o começo, certo? Um dia para santificar e descansar e cessar as nossas obras para glorificar a Deus. Segundo, Deus ele estabeleceu um padrão com o sabato, com esse dia de descanso, certo? Note que a semana que nós temos de 7 dias, ela é uma semana de 7 dias porque Deus fez desse jeito. Primeiro dia Deus criou uma coisa, segundo dia Deus criou outra coisa, terceiro dia outra coisa, quarto dia outra coisa, quinto dia outra coisa, sexto dia finaliza com o homem e com a mulher, sétimo dia ele descansa. Deus criou as semanas, ele imprimiu um padrão que seguiu por toda a humanidade. Deixou lua e sol para nortearem as estações do ano. Então, este ciclo de 6 dias de trabalho, Deus deixou um padrão. É um ciclo de 6 dias para um dia de descanso, tá? Foi Deus que estabeleceu esse padrão. Sendo assim, o padrão ele se aplica ao contexto da igreja. Deus instituiu um calendário para a sua igreja. Vocês trabalham 6 dias e no sétimo é o dia do Senhor, o dia da adoração, o dia para santificar esse dia aí. No nosso caso, é o primeiro dia da semana. A gente vai entender as implicações disso daí. Terceiro, Êxodo capítulo 20, versículo 8, nós somos chamados a lembrar do dia do Senhor, como o teu amigo bem pontuou lá. Só que lembrar na Bíblia é muito mais do que fazer um exercício mental, tá? Não é tipo, eita, deixa eu lembrar onde foi que eu botei tal coisa aqui, tentar puxar pela memória. Não é isso, tá? Lembrar significa recordar de algo e colocar em prática, tá? Ou seja, lembrar-se do dia do Senhor, do sabate, era reconhecer o princípio desse dia e desde a criação, certo? E praticar o que é que se estava sendo ordenado. Então, lembra do sábado, lembra do quê? Que é o dia de descanso. Para o quê? Para santificar. Para quê? Para adorar a Deus. A Bíblia, como eu já falei, ela vai dar 2 razões teológicas para guardar o sábado. Primeiro, porque Deus é criador. Gênesis 20, 11. Certo? A gente leu que ele é criador. E para lembrar que ele é libertador. Deuteronômio, capítulo 5, versículo 15. Tá? O John Piper ele vai dizer o seguinte, ele vai dizer que o foco do sábado está em Deus, tanto na criação quanto na salvação. Então o foco do sábado, do sabate, é Deus. Para a gente lembrar o quê? Que Ele é o nosso Criador, Ele que criou todas as coisas, e Ele tem o controle de todas as coisas, e que Ele nos proporcionou uma salvação. E por isso nós devemos santificar esse dia e adorá-lo. Quarto, o sabate, ele era um sinal da aliança de Deus para com o seu povo. Note aqui em Êxodo 31. Êxodo 31, versículo 12 e 18. O que é que Moisés ele vai dizer aí? Ele vai dizer o seguinte, ó. Disse mais o Senhor a Moisés: fale aos filhos de Israel e diga-lhes o seguinte: certamente vocês guardarão os meus sábados, pois é sinal entre mim e vocês de geração em geração, para que saibam que eu sou o Senhor que os santifica. Portanto, guardem os sábados, porque é santo para vocês. Aquele que profanar morrerá. Quem nesse dia fizer alguma obra será eliminado do meio do povo. 6 dias se trabalhará, porém o 7º dia é o sábado do repouso solene, santo ao Senhor. Quem fizer alguma obra no dia de sábado morrerá.
Os filhos de Israel guardarão o sábado, celebrando por aliança perpétua de geração em geração. Entre mim e os filhos de Israel é sinal para sempre, porque em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, e no 7º descansou e tomou alento. Quando o Senhor acabou de falar com Moisés no Monte Sinai, deu a ele as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. Então veja, o sábado, o dia de descanso, era um sinal da aliança. Nós hoje guardamos o dia do Senhor, porque é um sinal da aliança que nós temos com Ele. Certo? Assim como o arco-íris, ele fala da promessa e da aliança que que Deus fez com Noé, certo? De que preservaria a vida aqui na terra. O sábado era o sinal de que Deus cuidaria do seu povo se este aprendesse a confiar nele. Então, o nosso dia do Senhor é uma demonstração de confiança nele. A gente vai ver isso daqui a pouco. Ou seja, confiar no Senhor significava abster-se dos negócios rotineiros para se reunir em uma assembleia sagrada em louvor e adoração a Ele. Quarto, o Shabat, ele também serve para nos conscientizar de que precisamos descansar. Deus não nos criou para a gente lutar e trabalhar incessantemente. Nenhum ser humano consegue sobreviver sem um descanso. O homem ele tem necessidade de uma parada física, mental, emocional e espiritual. Ele tem necessidade de parar e recobrar as suas energias. Então Deus ele precisa justamente nos lembrar dessa importância de pausa. Porque muitas vezes pensamos somente em nós ou nos nossos próprios interesses. Há um termo cunhado nos dias de hoje que é o chamado os workaholics, que são os viciados em trabalho. Gente que não consegue parar de domingo a domingo trabalhando incessantemente para conseguir dinheiro, para conseguir bens, para conseguir... Se parar de trabalhar, o cara tem um troço, né? Tem um troço ali. Então, muitas vezes pensamos em nós mesmos, nossos afazeres, preocupações, a gente se esquece do dia do Senhor. A gente se esquece dessa dádiva divina e benéfica que é o descanso. O dia do repouso é uma instituição sábia e divina para o bem da humanidade. O alvo do sábado é a recuperação e a nossa avaliação dos nossos atos, meditação, distanciamento dos afazeres e a obtenção de uma nova perspectiva de vida, certo? O sábado, o dia do descanso, foi dado como uma dádiva de Deus aos homens. Sexto, o sábado, aí onde os judeus eles erravam. O sábado, ele apontava para a obra de Cristo. E é aí onde os adventistas também erram, porque eles não conseguem compreender que o princípio por trás do sábado não é o dia em si, mas o que este dia está apontando e aquilo que foi revelado lá no Novo Testamento. Então vamos lá. Para a gente entender essa questão do sábado, nós precisamos olhar para 3 festas que eram básicas do povo de Israel: Páscoa, Primícias e Pentecostes, também conhecida como Festa dos Tabernáculos. Tá? Abra comigo aí a Levítico 23. Levítico 23. Vamos lá. Moisés vai dizer o seguinte: o Senhor disse a Moisés: fale aos filhos de Israel e diga-lhes: as festas fixas do Senhor vocês proclamarão, serão santas convocações, são estas as minhas festas. Ou seja,
O povo de Israel, eles tinham 3 festas que eram fixas. Eles sempre tinham que lembrar dessas festas e se reunir para adorar a Deus. O sábado funcionava como um regulador de contagem para estas festas. O que eram essas festas que o povo celebrava? Bom, tudo no Antigo Testamento era sombra a respeito da obra de Cristo. Tudo que a gente lê aqui no Antigo Testamento, ele vai apontar ou para a obra de Cristo, ou para a pessoa de Cristo, ou para alguma função que Cristo exerceu no Novo Testamento. Por exemplo, Cristo, ele tem o tríplice ofício. Ele é rei, ele é sacerdote e ele é profeta. Essas 3 figuras nós tivemos no Antigo Testamento, apontavam para Cristo. Cristo, ele é o sacrifício também. Então, o sacrifício lá no tabernáculo apontava para Cristo. E por aí vai. Ou seja, o Novo Testamento, ele revela tudo aquilo que no Antigo estava em forma de sombra. Imagina um teatrozinho de sombra. A pessoa fica falando um coelhinho, tudo mais. Depois você tira aquela sombra e revela o que aquilo ali está apontando. Tá? Então, essas festas eram sombras a respeito da obra redentora de Cristo. Primeira festa que nós temos é a Páscoa. Veja, ele começa dizendo o sábado. 6 dias vocês trabalharão, mas o 7º dia, o sábado, descanso solene, santa convocação. Não façam nenhuma obra. É sábado dedicado ao Senhor, onde quer que vocês morarem. Aí a primeira festa é a Páscoa e a festa dos pães sem fermentos. Veja o que Moisés vai dizer. São estas, aliás, Deus, né? São essas as festas fixas do Senhor, as santas convocações que vocês proclamarão no meu tempo determinado. No primeiro mês ao 14 do mês, no crepúsculo da tarde, é a Páscoa do Senhor. E aos 15 dias deste mês é a festa dos pães sem fermento. Durante 7 dias vocês comerão pães sem fermento. Versículo 7 diz o quê? No primeiro dia, qual é o primeiro dia? Domingo. Vocês terão a santa convocação. Não façam nenhum trabalho. Durante 7 dias vocês apresentarão oferta queimada ao Senhor. No 7º dia haverá santa convocação. Não façam nenhum trabalho nesse dia. Primeira festa é a Páscoa. O que é que a Páscoa simbolizava? Libertação do povo do Egito. A Páscoa ela também prefigurava a morte de Cristo para nos libertar do cativeiro do pecado. Lembra de musiquinha, né? Israel foi liberto do Egito e nós fomos libertos da escravidão do pecado. Cristo institui a Santa Ceia na noite de Páscoa. Ele é o nosso Cordeiro Pascual. Certo? Paulo vai falar isso lá em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Então, veja o que Deus ele ordena. Olha, 7 dias vocês vão comer. No primeiro dia, vocês farão uma santa convocação. Então, Israel precisava se reunir no domingo em culto a Deus para celebrar a libertação que Deus havia dado. Ou seja, o descanso era o domingo. Segunda festa, festa das primícias. O Senhor disse a Moisés: fale aos filhos de Israel e diga-lhes: quando entrares na terra que eu lhes dou e fizerem colheita, vocês trarão um feixe das primícias da colheita ao sacerdote. Este moverá o feixe diante do Senhor, para que vocês sejam aceitos. O sacerdote moverá o feixe no dia imediatamente após ao sábado. Que dia é esse? Domingo. No dia em que vocês moverem o feixe, vocês oferecerão um cordeiro sem defeito de 1 ano em holocausto ao Senhor. A oferta de cereais que acompanha o holocausto serão 4 litros da melhor farinha. Em algumas traduções, flor. Isso.
amassada com azeite para oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. E a libação que acompanhará será 1 litro de vinho. Vocês não deverão comer pão, nem trigo torrado, nem espigas de trigo verde, até o dia que vocês trouxerem oferta ao seu Deus. Este é um estatuto perpétuo durante as gerações de vocês, aonde quer que vocês morarem. Tá? O que é a festa das primícias? Primeiro, a primícia não é ainda o fruto da colheita, tá? A primícia é a cevada, é aquele primeiro olhinho que brotou, aquele primeiro ramo que saiu ali da colheita. É o primeiro que sai, que é colhido, o primeiro feixe que sai, que é colhido e oferecido ao Senhor. A Páscoa comemorava o livramento, certo? A festa dos pães asmos, que era feita, comemorada junto com a Páscoa, ressaltava o rompimento do povo de Israel com o passado. E a festa das primícias festejava a nova vida que este povo tinha agora. Esse era o sentido dessa festa das primícias, celebrar a nova vida. Por quê? Porque está nascendo uma vida nova ali. Então, conforme as prescrições que Deus deixou, a festa ela deveria ser celebrada somente na nova terra, ou seja, em Canaã. Por quê? Porque no deserto o povo não necessitava. Não tinha como se plantar no deserto. Não tinha o que plantar no deserto. Mas na nova terra que o povo recebeu por herança, o cultivo da terra iria ocorrer. E por meio dessa ocupação, então o povo iria ter o sustento, ia ter a provisão. O Senhor ia dar ao povo a provisão por meio daquilo que a terra lhe desse. No deserto, Deus dava diretamente a provisão através do maná e das cordonices. Em Canaã, não. Canaã agora vocês vão plantar e a minha provisão será aquilo que a terra irá plantar. É por isso que Deus ele pune Israel diversas vezes por causa do pecado de Israel com colheitas infrutíferas, tá? Então, por isso que no início das colheitas o povo deveria festejar, agradecendo ao Senhor pelo cuidado providencial dele. Então, a festa das primícias era para agradecer a Deus por esse cuidado, porque a plantação veio por meio dele. Então, no início, a festa das primícias era uma comemoração simples. No 7º mês daquele calendário agrícola do povo, ou seja, na primavera, certo? Quando as plantações demonstravam os primeiros sinais de amadurecimento, o agricultor israelita ia lá e ceifava o primeiro feixe de cereal maduro da sua colheita e levava até o sacerdote. Então, aquele primeiro feixezinho de cereal que nasceu ali, ele ia lá, cortava e levava ao sacerdote. O sacerdote, por sua vez, pegava esse feixe e oferecia ao Senhor em oferta quando? No domingo. No dia após ao sábado. Em sinal de gratidão pela bondosa dádiva de Deus. Então, essa oferta era movida com outro holocausto de um cordeiro de 1 ano. Certo? Sem defeito. Também tinha as ofertas de manjares, oferecer ali 4 litros de flor de éfa, ou flor de farinha, que isso aí era uma farinha feita do trigo. Eles pegavam o trigo e faziam uma farinha bem fina, e eles misturavam com azeite, e uma oferta de libação de 1 litro de vinho. Essa oferta de libação era justamente pegar o vinho e derramar sobre o altar. Então as pessoas sentiam o cheiro daquele vinho e sabiam que estava tudo pronto ali, tudo preparado para o sacrifício, certo? Então veja, a festa das primícias a festa das primícias não era apenas uma celebração de ação de graças. Para Israel era o agradecimento pela safra abundante que estava surgindo, certo? E iria levar ali ao longo dos meses. Só que a festa das primícias ela possuía um sentido espiritual para a igreja. Israel apresentava os feixes novos ao sacerdote e uma oferta trazida como uma esperança de uma nova vida. Era isso que simbolizava. A vida está renascendo, florescendo.
Quando a gente olha para o Novo Testamento, lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 20 e 22, Paulo vai dizer algo interessante. Paulo vai dizer que Cristo é a primícia dos que dormem. Como assim Cristo é a primícia dos que dormem? O que Paulo ele queria dizer em relação a isso daí? Paulo estava dizendo que Cristo é a primícia dos que dormem porque ele foi o primeiro que ressuscitou com um corpo glorificado. Significa que, como Cristo ressuscitou com um corpo glorificado, nós também iremos ressuscitar junto com ele e teremos também o nosso corpo glorificado. Então, a festa das primícias, ela significa que, já que o primeiro broto saiu, os demais também sairão. E ela apontava para Cristo. Cristo ressuscitou, teve o seu corpo glorificado. Este é o sinal de que nós também ressuscitaremos com ele e teremos o nosso corpo glorificado, porque somos as suas primícias. Cristo confirma com a sua ressurreição uma nova vida que se inicia para aqueles que creem. E quando era que essa festa era celebrada? No dia seguinte ao sábado, ou seja, domingo. A oferta é oferecida no dia imediato ao sábado. Por que Paulo faz essa associação de Cristo com a festa das primícias? Cristo foi morto na sexta-feira. Ele passa o sábado sepultado. Quando é que ele ressuscita? No domingo. Primeiro dia. Então, ele passa o sábado morto, sepultado, cumprindo a lei da antiga aliança, e ele ressuscita no primeiro dia da semana, no dia imediatamente após ao sábado. E por último, para a gente encerrar, o que é que vem, qual é a próxima festa? Justamente a festa do Pentecostes. O que é o Pentecostes? Era também chamada das festas das semanas, que era justamente uma festa em celebração de agradecimento a Deus pela colheita realizada pelos judeus, 50 dias após a Páscoa, tá? A data também ela era uma celebração em memória ao dia que Moisés recebeu as tábuas da lei, certo? Então veja, no texto lá de Levítico, no versículo 15, vai dizer que a partir do dia do seguinte sábado, o dia que vocês trarão os feixes, né? Vocês vão contar 7 semanas. Então vamos lá. Trouxe o feixe da festa das primícias. Então, a partir desse dia, a partir do sábado seguinte da outra semana, você vai contar 7 semanas, ou seja, 7 sábados. Depois do 7º sábado, você vai apresentar uma oferta de cereal novo ao Senhor. Só que se a gente contar 7 semanas, 7 sábados, vai dar 49 dias. E por que é penta de Pentecostes? Porque essa oferta era apresentada no 50º dia, que era o domingo. Quando foi que o Espírito Santo desceu sobre a igreja? Que dia? Domingo, dia de Pentecostes. Então, se deram 50 dias após a morte de Jesus, a ressurreição de Jesus. No 50º dia, o Espírito Santo desce sobre a igreja. Então, veja, João capítulo 20, versículo 1, vai mostrar que Cristo ressuscitou no primeiro dia da semana. E no primeiro dia da semana, os discípulos estavam reunidos. Por quê? Porque agora os discípulos tinham o entendimento do que as festas e o sábado apontavam. A reunião lá na igreja de Atos, quando o Espírito Santo desceu, estava acontecendo no domingo. O que é que essas festas, isso tudo aponta em relação ao sábado? Êxodo 4, verso 9 e 10, que vai falar sobre o descanso eterno. Por isso que o sábado bíblico não é somente relaxar, é cessar, é terminar. Deus criou a obra criacional em 6 dias, descansou no 7º.
Mas esse descansar não significa que ele ficou de braços cruzados. Significa que ele não cria mais nada, apenas governa, rege, direciona. Quando foi que Cristo descansou do seu trabalho? Quando ele completou a sua obra na sua ressurreição. Ele descansa do seu trabalho. Ele não precisa mais nascer de novo, viver de novo, obedecer de novo, morrer de novo, ressuscitar de novo. Ele fez isso uma única vez. Por isso que os adventistas, eles pecam ao guardar o sábado. Porque eles violam o descanso de Cristo, a obra que Cristo fez. Ele fez uma obra perfeita, completa. Nada mais pode ser feito, tudo foi consumado. Agora ele continua trabalhando e intercedendo por nós. E ele descansou dessa obra no primeiro dia. Para encerrar, Warfield dizia o seguinte, que Cristo levou ele, o sábado, à sepultura. E da sepultura trouxe com ele o dia do Senhor na manhã da ressurreição. Próxima aula a gente vai seguir aqui com o estudo sobre o sábado, certo? Olhando justamente para o sábado no Novo Testamento e como nós guardamos o sábado no dia de hoje, ok? Então, ficou claro essa questão do entendimento teológico acerca do sábado como dia do descanso, que ele apontava para a obra de Jesus. Oi. O pessoal que quando recebeu a lei, eles tinham essa compreensão que o sábado estava apontando também para o Messias que vinha? Ou Sim. porque quando a gente desce, que fica no pai. Sim, eles apontava para a promessa. Sim, sempre para a promessa. Então, eles tinham a promessa do Messias, aquele que seria o libertador definitivo deles. O problema é que, com o passar do tempo, essa visão do povo foi se distorcendo. Então, a gente vai ver que no Novo Testamento, o problema em relação ao sabate, que Jesus combate, é que os fariseus e os escribas, eles criaram diversas leis em torno do sabate. Leis estas que não estavam prefiguradas na Bíblia. Eles não entenderam o sentido do sábado, que era desfrutar da criação e descansar em Deus e na provisão dele. Dúvidas? Beleza? A gente encerra por aqui. Vamos orar para a gente descer. Deus, louvado seja o teu nome, Senhor, pela tua obra redentora. Obra esta que nos resgatou, nos libertou de toda a escravidão do pecado. Muito obrigado porque hoje podemos nos reunir no teu dia, Senhor, para te louvar e te adorar. Que possamos compreender, Senhor, o significado desse dia de descanso que é o domingo. Não é um mero dia qualquer em que a gente só se reúne porque não tem nada para fazer, mas é um dia em que a gente se reúne em louvor e gratidão. Porque o Senhor é o nosso Cordeiro que nos libertou de todo pecado. Porque o Senhor ressuscitou e vive hoje. E o Senhor nos levará para morar contigo, com corpos glorificados, desfrutando do pleno descanso em ti. Te louvamos em nome de Jesus. Amém.